Na semana passada a gente falou que era o começo de um sonho e agora é hora da gente saber por que deu tudo certo na carreira do Tyler, the Creator. Antes da gente começar, se inscreve no nosso canal, deixa o like no vídeo, também segue a gente nas redes sociais, é @farofaconceito em todas elas. O link tá tudo aqui embaixo na descrição, então não se preocupa, não precisa nem sair daqui agora pra fazer isso, dá pra fazer depois que o vídeo acabar. E também segue o nosso podcast nas principais plataformas de streaming de áudio, porque tem episódio novo toda quinta-feira, inclusive nessa quinta-feira que a gente vai falar sobre a nova música da Beyoncé. Mas então vamos lá, agora já entrando no vídeo, a gente falou na semana passada sobre os 3 primeiros trabalhos do Tyler, que foi a mixtape Bastard, e os 2 primeiros álbuns dele, o Goblin e o Wolf. Agora a gente vai falar sobre os 3 últimos lançamentos dele, na verdade são 4, mas a gente vai focar mais em 3. Sendo que o primeiro deles é o Cherry Bomb, que é o 3º álbum de estúdio do Tyler, que já se diferencia do Wolf e dos outros trabalhos dele simplesmente pelo som e pelas referências. Ele diz que ele se inspirou muito no Stevie Wonder para trabalhar nesse álbum e acabou resultando num trabalho que é de hip hop com soul e rock. Além da sonoridade, a gente também tem uma diferença nas temáticas, porque no Cherry Bomb, o Tyler decidiu tratar sobre assuntos que ele considerava importantes, questões sociais da época do lançamento do álbum. Então ele fala sobre a cultura de gangues dos Estados Unidos e sobre o consumismo rapper, que é algo que ele já tinha até feito um álbum sobre, só que meio que ostentando, que foi o caso do Wolf. Mas dessa vez ele colocou isso como algo prejudicial, especialmente às pessoas pretas e a toda a humanidade. Ele disse que isso impedia que, especialmente, os grupos negros dos Estados Unidos evoluíssem e conseguissem mais respeito na sociedade. Esse álbum, na versão padrão, tem só uma faixa que não é um feat. O resto são todas parcerias, colaborações com outros artistas. Só que o Tyler escreve em todas as faixas e produziu todas elas sozinho. Ele foi bem recebido pela crítica, estreou também no top 5 da parada americana, e foi o último álbum do Tyler a ser lançado pela Odd Future Records. Porque lá depois que ele lançou o Goblin em 2011 pela Excel Records, que é a gravadora da Adele, a gente já comentou isso no último vídeo, ele abriu a própria gravadora chamada Odd Future Records, especialmente para lançar os trabalhos do Odd Future, que é o grupo de hip hop do qual ele faz parte, do qual ele é fundador, inclusive. E ele lançou esses 2 álbuns, o Wolf e o Cherry Bomb, por essa gravadora. Só que aí depois, lá em 2017, ele assinou um novo contrato com a Columbia Records e foi por ela que ele lançou o novo projeto dele, o 4º álbum de estúdio, chamado Flower Boy. Também conhecido como Scumfuck Flower Boy, mas Flower Boy. Gente, esse trabalho é incrível. Tipo, sério, é incrível. Aqui ele mistura o hip hop com jazz rap e com neo soul. E traz letras que são as mais pessoais do Tyler até aquele momento. E nesse trabalho, ele quis ter essa pegada mais pessoal, porque nos álbuns anteriores, especialmente no Cherry Bomb, ele quis se afastar um pouco das produções. Ele falava sobre coisas importantes, sobre questões sociais, mas sem ter uma pegada muito pessoal, sem deixar ali seus sentimentos, as suas angústias. Ele não escrevia sobre ele mesmo. E nesse caso, ele até comentou que a recepção do álbum anterior pelo público, do Cherry Bomb, não foi tão grande quanto ele esperava. Por isso ele queria fazer um trabalho que realmente chamasse a atenção do público e que fosse bem aceito pelos fãs dele e pelo cenário do rap. Porque a crítica, como eu comentei, elogiou o álbum. Então tava meio que tudo bem ali junto dos críticos. Então, Flower Boy é um álbum que teve como inspiração o trabalho do Max Martin, que é um grandíssimo produtor de pop, provavelmente o mais conhecido dentre todos, porque ele é responsável por hits como Baby One More Time, da Britney Spears, alguns hits dos Backstreet Boys, ele tem os trabalhos do The Weeknd, o I Can Feel My Face, que eu acho que se chama Can Feel My Face só, não sei. E Hands to Myself, da Selena Gomez. Ele tem muitos trabalhos, ele vai muito bem, o cara manda muito. Ele também se inspirou muito no trabalho do Pharrell Williams e do Justin Timberlake. O Pharrell Williams, inclusive, trabalhou com ele no álbum anterior, no Cherry Bomb. Ele aparece em algumas faixas como featuring. Mas dessa vez, ele serviu como real inspiração pro trabalho dele, pro Flower Boy. Esse álbum também conta com algumas músicas que foram descartadas por outros artistas e algumas batidas que também acabaram não entrando no álbum de outras pessoas. Porque ele já tinha escrito algumas músicas com outros artistas em mente, como é o caso de Glitter, que ele escreveu pro Justin Bieber e foi rejeitada. See You Again, que ele mandou pro Zayn Malik e foi rejeitada 2 vezes. E algumas batidas ali que ele fez pro Kanye West, pra Nicki Minaj, pro Schoolboy Q.
mas que não rolou. Tudo voltou pra ele e ele decidiu usar nesse trabalho. Os críticos descreveram esse projeto como sendo o menos vulgar do Tyler até aquele momento. Porque os outros projetos dele tinham toda aquela gráfica, aquele horrorcore, letras que eram um pouco feitas pra chocar. Enquanto esse aqui tinha versos que iam bem mais direto ao ponto. E também temáticas bastante diferentes, por ele ser um álbum mais pessoal do que a gente viu anteriormente. Inclusive falando sobre a sexualidade do Tyler, que foi a primeira vez que ele se abriu sobre isso num dos seus álbuns. Isso dos versos eu comentei porque o Tyler convidou alguns músicos muito bons, muito legais pra tocarem com ele nesse projeto. Então ele fez versos mais curtos e versos mais diretos justamente pra dar mais ênfase no instrumental de todo o álbum. E essa questão da sexualidade dele é algo muito interessante da gente notar e até falar sobre, porque todo mundo ficou meio chocado. Dentro desse álbum do Flower Boy tem uma faixa chamada Sometimes, que é um homem meio que pedindo pro Tyler pra ele tocar a música que ele fez sobre ele, sobre esse homem. E aí começa See You Again. Então, todo mundo ficou meio, então See You Again é sobre o relacionamento do Tyler com um homem. E o Tyler até tweetou uma coisa, tipo, nossa, já tentei sair do armário aqui faz uns anos e ninguém ligou. E agora ligaram, né? Mas todo mundo ficou bem chocado, porque como eu falei pra vocês no vídeo passado, os trabalhos anteriores do Tyler tinham várias e várias e várias gírias homofóbicas, vários termos não muito agradáveis se você é uma pessoa LGBT. E no caso, o Tyler é. E, inclusive, era tão pesado que ele foi banido de entrar no Reino Unido por uns 5 anos depois que ele lançou Bastard, por conta do conteúdo das letras. Mas enfim, como eu disse, era o início de um sonho e agora deu tudo certo. Esse foi o primeiro álbum do Tyler a estrear com mais de 100 mil cópias na parada americana. Ele ficou em segundo lugar. E também foi o primeiro álbum do Tyler a conseguir uma nota maior que 80 no Metacritic, que é aquele agregador de críticas, a gente já comentou sobre. 80 é a aclamação universal. Então esse álbum foi extremamente bem recebido pela crítica, ele tem uma nota 84. E colocou o Tyler ali num outro patamar, tanto pro público, que começou a consumir mais a música dele, como a gente viu, as vendas foram muito boas, quanto pra crítica, que começou a valorizar ainda mais, que já valorizava, mas começou a valorizar ainda mais o Tyler como produtor, especialmente, como autor e um contador de histórias. Depois de lançar o Flower Boy, ele lançou em 2018 um EP de Natal com músicas inspiradas no Grinch. Sim, o Grinch, aquele cara que não gosta do Natal. Então se você quiser ouvir, pode ouvir. Eu não vou comentar sobre esse EP, porque pra mim o que importa é o que veio depois dele, que foi o álbum Igor, lançado em 2019. Esse álbum foi extremamente aclamado, vai ainda mais fundo nessa questão de sexualidade. Ele tem uma história muito legal, já vou contar pra vocês. E também foi o primeiro álbum do Tyler a estrear em primeiro lugar na Billboard 200, que é a parada oficial de álbuns dos Estados Unidos. Esse é um álbum de hip-hop, funk, R&B e neo soul, que também traz algumas faixas que foram descartadas por outros artistas, como é o caso de Earthquake, que é a música que mais fez sucesso desse álbum. Ficou em 13º lugar na Hot 100, que é a parada oficial de singles dos Estados Unidos. Inclusive, foi a primeira música dele a entrar no top 40 dessa parada. E acabou sendo rejeitada antes de fazer parte do Igor pelo Justin Bieber e pela Rihanna, a ex-cantora e muambeira. E como eu falei pra vocês, a história desse álbum é, na verdade, a narração de um triângulo amoroso entre o Tyler, um homem, e uma mulher. O Tyler sai com esse homem, que por sua vez sai com essa mulher. E essa mulher, por sua vez, atrapalha a relação dele com ele, porque ela meio que afasta o homem do Tyler. Deu pra entender? Esse álbum, ele tem uma narração mesmo, ele é narrado por uma pessoa em alguns momentos. E o Igor é um arquétipo, um assistente de vilão, que tá ali pra representar um lado mais sombrio do Tyler, depois que ele se declara pro boy, e o boy não quer ficar com ele. Mesmo assim, continua indo atrás da moça. Esse é o segundo álbum do Tyler a ter aclamação universal, segundo o Metacritic. Ele não tem uma nota tão alta quanto o Flower Boy, mas eu, pessoalmente, eu acho que eu gosto mais do Igor do que do Flower Boy. Mas talvez eu tenha que ouvir o Flower Boy de novo. Então vamos ouvir juntos depois que esse vídeo acabar. Eu amo muito a música Earthquake desse álbum. E nesse caso não é Earthquake, é Earthquake mesmo, com F. Porque sim. Não sei porquê. Não fui pesquisar. Esse álbum acabou estreando com mais de 160 mil cópias na Billboard 200. Foram, na verdade, 165 mil, mais ou menos. E, como eu falei pra vocês, primeiro álbum do Tyler a ficar em primeiro lugar na parada americana. Também venceu o Grammy de melhor álbum de rap,
que no caso ele usou pra fazer uma crítica, né? Na hora que ele foi agradecer. Depois do Grammy tem umas entrevistas, umas coletivas. O Best Rap Album, se eu não me engano, ele não é uma categoria que é televisionada. Não importa também, o que importa é que depois ele falou que ele acha isso muito chato. Sobre como o álbum dele foi indicado em várias categorias que são nichadas para artistas pretos, como é o caso de R&B, como é o caso de rap. E que, na verdade, tem outras pessoas, como, por exemplo, a Kelly Clarkson e o próprio Justin Timberlake fazem R&B e são sempre indicados nas categorias de pop. Então, não existe uma competição de igual para igual entre os artistas brancos e os artistas pretos. Isso porque, né, como a gente disse, se a Kelly Clarkson faz R&B e tá na categoria de pop, por que que o Frank Ocean, por que que o Tyler não podem estar na categoria de pop também? Porque eles sempre são indicados na categoria de R&B. O Frank, inclusive, falou... Eu até comentei no último vídeo. A primeira mixtape dele não é uma mixtape de R&B. Ele nem vê R&B naquilo. Tem mais outros gêneros do que R&B. Mas mesmo assim, por ele ser um artista negro, ele é encaixado nessa categoria. Bom, pessoal, por hoje é só. Um vídeo mais rápido. Mas que eu achei que valia muito a pena ser feito. Até pra mostrar essa evolução. O Tyler, ele... Eu acho que agora a gente consegue falar sobre isso, né? Sobre como ele evoluiu nas temáticas dele. Sobre como ele passou... Óbvio, ele já falava sobre assuntos e temas importantes. É que a abordagem era bem diferente. E bem menos mainstream. Bem menos popular e cabível de ser aceita por mais públicos. Como é o caso desses 2 últimos álbuns dele. Inclusive o Cherry Bomb. Só que nesses 2 últimos álbuns, ele realmente, pra mim, pelo menos na minha opinião, eu acho que na dos críticos também, até pela nota que ele tem no Metacritic, ele conseguiu se superar e conseguiu mostrar que, de fato, ele é um super, super, super artista. A gente já sabia disso, ele já produzia pra outros artistas, ele sempre produziu os próprios álbuns sozinho. Ele tem essa vontade de trabalhar com a música, de trabalhar com o som e com a produção das coisas que ele faz. Mas dessa vez eu acho que o reconhecimento veio e eu só espero que cresça daqui pra frente. Ele costuma lançar álbuns de 2 em 2 anos, então é possível que ano que vem a gente tenha mais um álbum do Tyler. Possivelmente também talvez não, já que o sucesso do Igor foi muito grande. Provavelmente ele vai tirar mais um aninho aí e a gente só vai ouvir algo dele em 2022. Mas vai saber, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado não só do vídeo, claro, mas de conhecer também mais sobre o Tyler, porque, como eu falei pra vocês, vale muito a pena. Podem ouvir, se vocês quiserem ouvir do primeiro até esse último, só melhora. Obrigado por terem assistido. Eu espero vocês na semana que vem, então, quando a gente for falar de um outro artista. Provavelmente vai ser a FKA Twigs, porque eu vi os comentários de vocês e tem gente pedindo. Mas talvez não seja, porque teve gente que pediu também Jack Johnson, teve gente também que pediu Louis Capaldi. Vou ver se tem alguma coisa pra falar do Louis, teve Grace Vanderwall, enfim. Só eu divagando aqui no final desse vídeo, prendendo você. Pode ir lá, beijo, até semana que vem.